A paz do Senhor para todos. Quero dizer para os irmãos que acompanham nossas aulas no YouTube, que é com muita alegria e com muita honra que estamos aqui para trazermos mais um vídeo, ou mais uma exposição, ou como você queira chamar, de estudo, onde nós aqui demos início, há algum tempo atrás, eu senti de fazer uma pesquisa bem aguçada. É claro que eu não tenho aqui a capacidade de limitar todo este livro, mas eu senti de trazer para os irmãos esse estudo da carta aos Filipenses, onde, se você quiser conferir, você pode voltar aí às aulas anteriores e você pode observar que nós já demos aula de introdução, que foi um panorama geral, e eu resolvi dar esse estudo nessa carta e tratar por perícopes ou por assuntos em cada capítulo, porque eu me identifico melhor dessa maneira de exposição, certo? Então, se caso você não acompanhou, você não assistiu, você esteja com dúvida, você pode voltar aí e pesquisar as aulas anteriores para que você possa ficar por dentro e não pegar apenas o assunto por a metade. Nós começamos o capítulo 1 e ainda estamos no capítulo 1 porque é muito trabalho, a gente tem que fazer um pouco de pesquisa, e eu quero dar continuidade hoje a partir ainda do capítulo 1, no terceiro bloco. Nós já demos a primeira parte, a segunda, e agora vamos dar início a essa terceira. Espero que eu possa utilizar esse tempo e trazer alguma coisa que possa contribuir para o seu crescimento espiritual. Amém, irmãos? Que você possa orar por mim e depois você possa colocar seus comentários aí dizendo se você gostou, se você não gostou, dando algumas dicas para que eu possa trazer algo que possa contribuir e ajudar de alguma forma para que a gente possa chegar a um consenso juntos, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje vai ser a terceira exposição no capítulo 1 da carta aos Filipenses. O nosso bloco de versículos hoje vai dar do versículo 19 até o versículo 26, que é uma parte aqui onde a gente vê algumas coisas bem interessantes, se faz necessário fazermos algumas perguntas para entendermos o que Paulo ele quis transmitir com esse bloco aqui de versículos. Eu vou ler, queria que você, se você quiser acompanhar comigo em uma versão bíblica que você estiver aí, irmãos. Filipenses capítulo 1, dando continuidade ao estudo, do versículo 19 até o versículo 26. A leitura diz assim, ó: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia e como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha como ele fala interessante. Ó. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente. Então tinha um propósito. E quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo com vocês. Esse bloco aqui de versículos aqui eu acho fascinante, mas ele é tanto interessante porque nós podemos aqui fazer algumas perguntas. E esse bloco aqui nos deixa algumas indagações que parecem mostrar um homem, como nós conhecemos já um pouco da figura de Paulo. Esse texto aqui parece, mas claro que não é, mostrar aqui um homem que era totalmente dividido. Ele parece deixar aqui algumas indagações que não sabia se queria partir. Antes ele tinha mais desejo em ficar com os irmãos, mas o partir e estar com Cristo, para ele dizia que era muito bem melhor e muito mais lucrativo. A gente vai entender aqui o porquê Paulo
se expressou dessa maneira. O que ele quis dizer com isso? Porque esse bloco aqui, eu estou aqui com alguns materiais, eu fiz algumas anotações, porque não tem como decorar aqui tudo. Dos versículos aqui 19 aqui, apresenta um exemplo de vida de um homem muito consagrado ao Senhor. Isso aqui a gente pode ver que isso aqui revela ser a mais profunda e sincera consagração de que um homem seja capaz de fazer a Deus, a ponto de ele estar, até mesmo como ele fala aqui, dividido, não sabia se ia ou se ficava. Mas ele, com certeza, como nós vimos aqui, ele tinha bastante convicção de que era mais proveitoso ele ainda permanecer com os irmãos. Tem algumas expressões aqui que vale a pena a gente ressaltar, como, por exemplo, aqui o versículo 22, que ele diz que era melhor viver na carne. A gente vai tentar entender o que significa essa palavra carne, porque, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo fala que aquele que viver na carne morrerá. E aqui Paulo diz, não, eu prefiro ficar na carne. A gente vai entender, é uma contradição, não é uma contradição, é uma forma de linguagem. Qual a palavra que ele utilizou para a carne em Romanos? Que palavra ele utilizou para a carne aqui em Filipenses? Mas antes de tudo isso aí, algumas perguntas eu acho básicas a gente fazer para que a gente possa tirar algumas verdades e lições que Paulo quer passar com essa pequena porção que nós lemos aqui. Primeiro a gente pode aqui fazer a pergunta, o que é que Paulo esperava? Porque a gente vê aqui, muito bem aqui, que ele parece estar, ele diz que estava em aperto. A gente pode trazer resposta para essa pergunta. A gente também aqui pode fazer a pergunta que qual era essa sua expectativa, que ele fala aqui que tinha uma ardente expectação, e era acerca dos seus, será que ele estava falando acerca de livramento dos seus sofrimentos, ou ele está aqui falando do progresso da expansão da igreja, se ia parar, se ela ia continuar? Então ele tinha uma expectação. Qual era a expectativa de Paulo? E quando Paulo quis dizer aqui, o que Paulo quis dizer quando ele fala aqui que o viver na carne produziria frutos? O que ele quer dizer com o que viver na carne? Outra pergunta, será que Paulo aqui, como eu acabei de falar, em alguns outros momentos aqui, a gente falou, será que Paulo aqui ele se sentia um homem dividido? Nós conhecemos muito bem a figura de Paulo, é claro que não conhecemos aqui a tudo que a Bíblia não dá, detalhes minuciosos, bem ali detalhados, a gente tem que ir juntando partes, fazendo pesquisas em livros da história da igreja, biografias de Paulo, tem algum material que me ajudou um pouco nisso aqui. Inclusive até quero falar com os irmãos que vocês vão observar que eu mudei aqui o visual, que antes eu estava atrás da minha estante lá, ela está desse lado de cá. Foi porque eu desmanchei aqui para fazer uma limpeza, aí está uma bagunça, não vou colocar isso na filmagem. Aí eu mudei um pouco aqui a posição, não acho estranho, ok? Para quem vem assistindo sabe que eu gosto de colocar assim atrás, certo? Mas vamos voltar para cá. Então, é o que Paulo, ele se sentia um homem dividido. Claro que nós sabemos que Paulo não era um homem dividido. E quando a gente viu aqui essa indagação que Paulo colocou, nós podemos aqui até fazer uma pergunta. O que era mais importante para Paulo? Paulo ele se sentia um homem em aperto, a ponto de ele dizer, não sei se vou, não sei se fico. Será que Paulo ele queria já partir e já estar com Cristo? Ele responde aqui bem claramente. Ou ficar e continuar a obra, como nós vimos aqui na leitura. Será que a expectativa também, o que Paulo esperava, era a sua soltura da sua prisão lá? Ou o que Paulo quis dizer com essa expectação de Paulo aqui? Então, para a gente começar a darmos aqui início, eu vou dar aqui um pequeno tema a esse bloco aqui. O viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que Paulo aqui falou e deixou bem claro nesse bloco aqui de versículos. Quando a gente vai agora tentar aqui extrair alguma verdade, por exemplo, no versículo aqui 19, nós já podemos começar aqui vendo por que aqui Paulo diz aqui o seguinte, no versículo 19. Ó, porque estou certo de que isto mesmo,
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Talvez aqui a gente já possa responder essa pergunta de qual era a expectativa ou qual era a sua esperança. Possivelmente aqui na mente de Paulo poderia estar Paulo aqui crendo que ele viu aqui essa expressão aqui, Espírito de Cristo, ou como o socorro de Cristo. A gente já pode aqui concluir que Paulo ele tinha bastante convicção e ele cria no poder da oração da igreja, porque possivelmente a igreja sabia da situação de Paulo, e Paulo aqui ele pedia, ele suplicava para que os irmãos orassem, até intercedessem por ele, para que, até a gente vê isso na carta aos Tessalonicenses, onde Paulo pedia que a igreja continuasse em oração por ele, porque portas novas poderiam se abrir para Paulo. Então, uma coisa que a gente já pode aqui tirar bastante lição e proveito para a nossa vida é que a oração, ela cumpre com os seus efeitos. Tiago disse que a oração do justo pode bastante em seus efeitos. E Paulo tinha essa esperança, talvez fosse essa a expectativa de Paulo, em que a igreja, entrando em koinonia, entrando em comunhão ali, buscando em oração, para que Deus pudesse intervir nessa situação ali, ele pudesse ali muito bem ser solto daquela prisão a qual ele se encontrava. Então a gente pode aqui muito bem observar, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, olha como ele colocou aqui, Paulo cria que a oração em conjunto pelo todo da igreja poderia resultar em benefícios para a sua libertação, ou até mesmo em benefício para um progresso do evangelho ali naquela região. E interessante que Paulo ele colocou aqui, que estou certo, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo cria que isso poderia ocorrer, claro, mediante a oração, mas também mediante a unidade da comunhão com o Espírito Santo. Aqui onde Paulo, talvez aqui ele estava certo, né, de que Deus ele era poderoso para tirar bem do mal, mas isso através da oração e com o auxílio e com o socorro do Espírito Santo, porque Paulo se encontrava em uma situação má, mas ele via que Deus poderia, porque Deus é poderoso, ele é o campeão em transformar maldições em bênçãos. Por isso que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, Paulo, aqui a gente já pode tirar essa primeira lição, assim, vamos assim dizer, de que a oração, ela feita em comunhão, ela pode trazer auxílio e pode trazer socorro para aqueles que estão passando por dificuldades. Eu me encontro no momento agora passando por um certo nível, que eu não vou, é claro que eu não vou dizer aqui, mas eu espero que você possa, você que está ouvindo, que está assistindo, possa entrar em intercessão junto com a sua igreja, para que todos nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, um depende da oração, um precisa da ajuda do outro. Isso aqui foi uma coisa que Paulo já deixou aqui escrito e que pode nos ajudar a entendermos melhor os efeitos que a oração pode aqui trazer benefícios para aqueles que a utilizam corretamente. Essa expressão que eu achei aqui maravilhosa, onde ele usa aqui a expressão Espírito de Jesus Cristo, que se refere ao socorro que o Espírito Santo ele proporciona à igreja. Por exemplo, se você abrir comigo em Gálatas, vamos lá para Gálatas, e ficar apenas em minhas palavras, capítulo 3 da carta aos Gálatas, e o versículo 5, Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, aquele, pois, que vos concede, ele está falando de Cristo, que concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, por um acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Vemos aqui, onde Paulo aqui está exortando aos irmãos, em que Deus ele concede, ou seja, ele dá o Espírito ali, onde a sua função é operar maravilhas, ou seja, é socorrer as urgências que a igreja ali ela está necessitando, certo? Então, Paulo aqui, ele deixou aqui muito bem claro, porque estou certo de que isto mesmo, pelas vossas súplicas e pela provisão
né, pelo socorro ali, que é uma das funções do Espírito Santo ali, é trabalhar, ajudar as necessidades da sua igreja aqui na terra, como uma garantia, ele traz isso aqui como garantia de resultados positivos. E Paulo, ele cria muito bem na oração da igreja, quando era feita através de súplicas, e a fez através de comunhão. Aí agora, no versículo 20, onde ele vai continuar dizendo o seguinte, ó. Então, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança, ó, de que em nada serei envergonhado, ponto e vírgula. Talvez aqui Paulo, quando ele vem falar aqui sobre essa sua expectativa, essa esperança, porque Paulo estava sendo acusado injustamente, e Paulo sabia de que o que ele estava fazendo era correto, era tudo feito mediante o Espírito Santo, ensinava a ele, e ele falava que se isso fosse levado, possivelmente fosse levado a um julgamento, ele não sentiria vergonha, porque ele não ia ser envergonhado, porque com certeza ali o que ele estava fazendo estava sendo respaldado ali por Cristo, e a igreja tinha conhecimento da sua retidão, no sentido de aprovar os seus atos. Então os seus atos ali eram aprovados, e Paulo tinha essa convicção, e isso é uma coisa que tem nos perturbado nos dias de hoje. Será, irmãos, que nós que estamos trabalhando com a palavra de Deus, que estamos utilizando ela, os nossos atos, será que são atos assim como esses de Paulo, que não produz escândalo, que não produz vergonha? Fica até um pouco complicado a gente explanar um pouco sobre isso, porque hoje em dia a palavra está sendo mercadejada, está sendo banalizada, ela não está sendo mais pregada com sinceridade, com verdade. Agora é claro que eu não posso generalizar, até porque mesmo eu também estou fazendo isso. E cabe a você avaliar, mas eu sei que o único que pode avaliar corretamente é o Espírito Santo. Mas Paulo ensinou isso, e os crentes da cidade de Bereia tinham bastante conhecimento. Então, o que eu peço a você? Seja um bereano, depois você vá avaliar toda esta minha desenvolvimento, argumentação, e você vai ver se alguma coisa aqui, se não bate, então você procure melhorar. Mande aí comentários, não, você fez isso e tal, porque só assim é que eu posso começar a me ajeitar e trazer sempre algo que possa contribuir para a nossa edificação. Então Paulo aqui no versículo 20, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança. Aqui alguns comentaristas ficam meio que divididos. Alguns dizem aqui que Paulo, essa sua expectação, esperança, talvez fosse na ganha aqui nessa causa. Ele não sei, como se fala que não ser envergonhado, não sabemos se ele está se referindo a quando fosse julgado lá no tribunal, e ele sairia convicto de que ele estava certo, e isso aí produziria glória para o reino de Cristo. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte, ó, em nada serei, ó, antes com toda a ousadia, ou seja, isso fala de confiança. Paulo, ele tinha uma grande confiança quanto à sua obra, e isso aqui ele foi preso disso por causa de Cristo, né? No sentido de suas atitudes serem aprovadas. Essa intensa expectação aqui, essa expressão que Paulo aqui utilizou, ela tem um sentido bem interessante no grego. É uma atitude de uma pessoa que está querendo avistar alguma coisa que está muito longe, e ele se esforça para esticar o pescoço para ver o que está mais ali adiante, né? Nós também podemos aqui já tirar outra lição, e vemos aqui também que a sua convicção era tanta que até ele confessa que até com a sua morte Cristo também seria glorificado, né? Até a sua morte ela produziria glória para o reino de Deus. Porque ele continua aqui dizendo o seguinte, ó, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Quando nós vamos ler a história da igreja, vemos grandes homens que deram a sua vida em prol da causa do Evangelho. Então, teve pessoas que até com a sua morte produziu mais fruto para o reino de Deus do que quanto em sua vida. Talvez aqui seja esse o pensamento aqui de Paulo.
Porque ele conclui aqui no versículo 21 uma questão que eu acho muito interessante, que é um pouco complicado hoje debater, porque é a resposta que todo ser, independente de religião ou não, ele quer saber. O que acontece depois da morte? Você deve estar aí curioso, achando que eu vou falar alguma coisa sobre lá... Não, irmão, eu não posso falar nada sobre o que acontece lá do outro lado, a não ser aquilo que a Bíblia aqui nos revela, certo? Porque no versículo aqui, 21, olha o que Paulo vai afirmar. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo quis dizer para mim com o viver é Cristo? Nessa questão, quando a gente fala, irmão, sobre morte, é uma pergunta que todos, como eu estava aqui falando, todos eles almejam buscar o que acontece. A Bíblia fala alguma coisa sobre a questão da morte, em que está, ela não fala muito, certo? Em questão de como se encontra as pessoas que já desceram à sepultura. Ela dá algumas pistas, mas ela não dá o todo, entendeu? Ela não dá o todo, porque isso aí também não compete a gente se aprofundar, porque é uma coisa que a gente não tem como ter certeza do que acontece lá. Eu não sei. Só quem pode dessa afirmação, para mim e para você, é Jesus, porque ele foi quem morreu, quem foi lá e voltou. Então só quem pode dar alguma resposta concreta e definitiva é só quem já foi lá e quem voltou, certo? Mas até hoje eu só conheço um que foi lá, conheceu e era muito bem conhecido e voltou, mas ele não falou muita coisa porque não compete ao homem buscar as coisas de lá. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima. Mas essa questão da morte é uma questão muito interessante, porque muitos têm levantado muitas questões a respeito de como é, aonde é, o que acontece. Eu já vi alguns livros aí, tem até um escritor aí que ele escreveu um livro aí que eu até li esse livro e até dei de presente, que é um absurdo. O livro, eu não vou dizer o nome da autora, mas o nome do livro é A Divina Revelação do Inferno. Rapaz, o que essa abençoada escreveu ali, nem João no Apocalipse viu. E a maneira como diz ela que viu, que eu não tenho como provar, isso aí vai ficar apenas suas palavras. A gente crê ou não nas palavras dela, certo? Como ela retrata nesse livro aí, do jeito que ela retrata, irmão, parece que até é bom lá, você ir para lá. Porque ela diz que tem parque de diversão, lá tem até cadeira de balanço, né? Aqui na minha casa não tem uma cadeira de balanço, então lá parece que é bom, mas eu não quero ir para lá não. Então, é melhor, a Bíblia, Paulo disse que a gente não deve ir além do que está escrito. Volta aqui, Paulo diz o seguinte, que para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro, ainda é melhor ainda. Eu tenho aqui algumas perguntas para a gente refletir. Eu não vou responder todas elas, que eu não tenho a capacidade. Mas, nestes últimos dias, como a igreja tem visto a questão da morte dos seus membros? Tem alguns locais que eu já presenciei, onde o pessoal fica desesperançado de não, acabou tudo. Por quê? Porque não está sendo mais bem, talvez, ensinado uma questão para que a gente possa entender o que acontece com a morte dos seus, certo? Será que hoje nós temos as mesmas convicções de Paulo? Paulo tinha morrer é lucro. Olha a convicção do camarada. Será que hoje muitos de nós estamos tendo essa mesma convicção de que o morrer já é estar com Cristo? Será que muitos, com certeza muitos de nós hoje temos medo da morte? Sim. Eu não tenho medo de morrer. Bota um revólver, uma 12 assim, na cara da pessoa. Eu quero ver se ele realmente vai dizer que não tem medo. Eu mesmo vou dizer, eu tenho. Não, medo de morrer e ir para o inferno, não é isso. Mas assim, eu particularmente, medo da morte, assim, do tipo de morte que pode vir contra mim, um acidente, porque é doloroso, isso é medo, mas não morrer. Não, eu sei que se eu morrer, eu tenho aquela convicção, porque Paulo disse que nós temos que ter ele tinha essa convicção. Então, se Paulo tinha, ele deixou escrito para nos transmitir e nos ensinar essa ideia de nós temos que obedecermos, que cremos na palavra do Senhor,
Temos que ter essa convicção de que ao morrermos, teremos o nosso encontro pessoal com o Senhor, certo? Ou podemos ver de outra maneira, será que Paulo aqui, ele mostrava ser um homem dividido? Ou podemos aqui ver a certeza que Paulo tinha da sua salvação? É claro que a gente não vai indagar ou discutir se Paulo tinha dúvida quanto à sua salvação. Paulo era um homem muito mais que convicto, porque ele escreveu e deixou essa convicção bem aqui visível, para que a gente aqui pudesse refletir e tentar chegarmos aqui a uma conclusão que possa favorecer ambas as perguntas, certo? Então nós podemos aqui observar no versículo 21, que Paulo aqui, ele tinha bastante convicção, porque para mim o viver é Cristo. O que significa esse viver? Eu estou aqui com um material que eu gostaria de ler para os irmãos, onde Paulo aqui vai falar aqui essa expressão, o viver, essa declaração. O que significa essa declaração? O autor aqui escreveu o seguinte, ó, essa declaração não significa apenas viver para servir a Cristo, para fazer o melhor que possa no reino de Cristo na terra, ou para agradá-lo, fazer sua vontade, ou para ganhar almas para Cristo. É muito mais que isso. O que é que significa então? É uma total identificação com Cristo, no sentido de que o viver é ter Cristo em sua própria vida. Então aqui Paulo ressaltou aqui esse sentido de que para ele viver não era apenas viver para fazer a sua obra, não apenas para cumprir com a sua vontade, mas aqui o sentido é de que Paulo tinha na sua vida, em sua essência ali, Cristo governando toda a sua vida, dirigindo seus passos. É o que a gente pode entender, por exemplo, quando a gente vai ler Gálatas. E Paulo deixou isso escrito aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, ele disse o seguinte, olha a afirmação de Paulo, no sentido de viver. Já estou crucificado com Cristo e vivo, fisicamente. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, essa vida física que tenho aqui agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, Paulo tinha uma identificação totalmente clara com Cristo. Nós podemos assim dizer que era um significado, uma comunhão tal, assim como Cristo está com a igreja, formando ali apenas um único corpo. Então, Paulo, ele não mais se via como dono de si mesmo, vivendo para si, mas sim guiado pelo Espírito de Cristo, como ele fala na carta aos Gálatas. E o morrer é lucro. Por quê? Ele vai dizer aqui o seguinte, entretanto, versículo agora 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ele agora vai explicar, ele não era um homem dividido, ele apenas ele se sentiu ali, aquele momento ali onde ele ficou, talvez ele parou para pensar, poxa, agora eu vou, eu não vou, o que eu quero fazer? Poxa, eu sei que estando lá em Cristo vai ser bem melhor. Mas ele agora vai explicando no versículo 22. Entretanto, Paulo viu uma condição ainda, que ainda colocava de uma forma assim bem mais prazerosa ainda, não, claro, no sentido humano, né? Que traria mais benefícios para o reino de Deus do que para ele. Ele explica no versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto significa obra, certo? Para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha aí. Então, enquanto eu permanecer aqui vivo, então, se a minha vida física está produzindo fruto, eu acho que é melhor ficar vivo ainda. Talvez seja esse o pensamento de Paulo. Aí ele explica, por isso que ele aparenta estar aqui sendo um homem dividido, porque no versículo 23 ele diz assim, ora, de um lado e do outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqui, Paulo já está dizendo que o partir é partir desta vida para a outra e já estar com Cristo.
nós aqui já podemos aqui ver uma lição maravilhosa e já combater um ensino errôneo que surgiu no decorrer da história sobre a questão da doutrina do purgatório. Paulo aqui falou que morreu é estar com... Ainda bem que não é Alexandre que está falando, está na Bíblia. Você pode pegar a versão que você quiser, católica, da editora Paulus, da editora Loyola, a tradução Nova Jerusalém, a versão que você pegar, meu irmão, não se chateie com isso, mas vai estar escrito desta mesma maneira. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Infelizmente, irmão, não se chateie, mas não existe essa doutrina do purgatório, de que há um estado intermediário onde você ainda vai lá para tentar terminar de pagar os seus pecados. Você nunca vai pagar os seus pecados, porque quem pagou os seus pecados e os meus pecados, quem pagou foi Jesus. Não há nada que eu ou você possa fazer para pagar pecado de ninguém. Ninguém paga pelo pecado dos outros, que é o que ensina essa doutrina do purgatório, que aquele que morreu, que não fez tudo que devia ter feito, né? Resumindo rapidamente, que nós não temos tempo para explanar essa suposta doutrina criada aí pelo pessoal aí romano aí, mas a Bíblia não dá apoio para isso. Fala que morrer é estar com Cristo. Se você for um seguidor de Cristo, fiel, tentando fazer ali. Mas se você não conhece a Cristo, não conheceu a Cristo, não quer conhecer a Cristo, não se preocupe, porque é morrer e não estar com Cristo. É morrer e ir para um local separado, longe da presença de Deus, que a Bíblia chama de um local escuro, densas trevas, local de tormenta. Então, que você possa refletir sobre suas ações, sobre suas atitudes. Eu estou tentando fazer isso porque eu também corro perigo. Eu não sou melhor nem sou mais santo do que ninguém. Mas Paulo aqui, irmãos, pelo amor de Deus, está bem claro. Partir e estar com Cristo, que ainda é incomparavelmente melhor. Então, Paulo aqui aparenta estar mostrando uma divisão, uma questão de apertos. Será que Paulo aqui, vemos, quer dizer, na verdade no versículo aqui 21, que nós pulamos aqui, né, nós vemos aqui que Paulo, ele era uma pessoa totalmente desligada. É o que a gente também quer poder aqui aprender no verso 21, né, ó. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vemos aqui que Paulo era um cara totalmente desligado das coisas terrenas, inclusive do seu eu. Paulo aqui não estava mais preocupado com... Porque tem tanta pessoa correndo atrás de... Não, morreu. Está juntando tanto para quem? Interessante, vai ler o livro de Eclesiastes. Salomão refletiu muito sobre isso. Você vem, trabalha, junta, não desfruta do que você ganhou, para no fim das coisas você morreu. O outro que não fez nada, que não juntou nada, vem e vai luxar com tudo aquilo que você deixou para ele sem esforço nenhum. O que você está ganhando, você está recebendo como bênção e provisão de Deus. Então é para você usar. Não guarda não, que isso aí vai enferrujar, vão levar, irmão. Então, te desliga dessas coisas materiais. Nós vemos aqui que para Paulo aqui, o mais importante que sua própria vida era interessante, era um engrandecimento de Cristo, inclusive quer na morte ou quer na vida. Paulo aqui ele entendeu claramente o que Cristo quis dizer com o negue-se a si mesmo e cada um tome a sua cruz. Paulo tinha aqui uma abnegação total de todas as coisas terrenas. É o que nós podemos observar, por exemplo, lendo Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Olha o que diz, Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus, que foi aquilo que nós já lemos. Então Paulo tinha um total desprendimento das coisas terrenas. Outra coisa que a gente pode aqui continuar explicando sobre o morrer é estar com Cristo. Há algumas correntes que atribuem que o morrer estar com Cristo é você já estar visivelmente com Cristo. Outros dizem que é você estar mais próximo e mais ali pertinho
de Cristo, apenas esperando a questão da transformação do corpo. Porque há algumas correntes, por exemplo, que atribuem que o morreu você vai entrar no sono, né? E aí diz que você acabou, isso aí é complicado. Essa doutrina aí do sono da alma aí, que você fica inerte, eu não consigo ter tanta base. Na verdade não tem base nenhuma. Nós sabemos que essa expressão de dormir ali é uma expressão hermenêutica, é um eufemismo, onde ele procura palavras suaves ali, mas que na verdade por trás é algo bem muito mais superior, até muito mais grave do que ele está ali tentando transparecer com esse eufemismo. É uma ciência da hermenêutica, certo? Então, Paulo aqui, se é estar com Cristo, então não adianta estar com Cristo, dormir no sono lá, não está batendo. Deve ser alguma coisa ali que está ligado ali, conscientemente pleno ali, a sua consciência ativa. Porque se não fosse isso, não tinha como a gente aqui ter mais alguma, assim, uma interpretação mais clara para dizer assim, estar com Cristo. Se Paulo se refere a estar com Cristo, eu não sei se é visivelmente, espiritualmente, mas é estar com Cristo conscientemente ali, noção de que já está bem ali próximo do seu Senhor. Mas ele agora vai dizer que tem uma coisa que relutava dentro dele, que ele achava necessário, mesmo sendo mais lucrativo estar lá, mas ele achava necessário permanecer, porque se ele já estivesse lá, ele não teria como mais obter mais nenhum fruto, não ter mais nenhuma obra a ser concluída. Mas como Paulo ele tinha essa expectativa ou essa esperança que não sabemos a qual ele pode estar se referindo, mas possivelmente aqui seria uma libertação dessa sua prisão, ele vê aqui no versículo 24, ele responde. Ele deixou essa dúvida no ar, mas depois ele vai e responde e mostra que não era um homem dividido. No versículo 24 ele diz, mas por vossa causa é mais necessário. Olha que coisa interessante aqui, permanecer na carne. Essa expressão aqui, permanecer na carne, não é viver na carne, não, certo? Como ele condenou viver na carne na carta aos Romanos. A palavra lá na carta aos Romanos lá é a palavra sarx, né? Ou seja, os nossos desejos ali, da nossa cobiça, os desejos terrenos. Mas a palavra que Paulo utilizou para a palavra carne aqui na carta aos Filipenses é a palavra soma, que se refere à vida física. Isso aqui, a matéria que nos cobre aqui, certo? Essa matéria visível. Então, eu prefiro viver, continuar ainda, e é necessário que eu viva fisicamente. Então, eu sei que se eu morrer vai ser mais lucrativo, é bem melhor, Mas tem uma coisa ainda que ainda pode superar isso, e vai ser bem muito mais agradável, é eu permanecer aqui com vocês. Porque se eu permanecer, eu ainda vou continuar a dar mais frutos para o nosso crescimento. É o que ele fala no versículo 24, olha só. Mas por vossa causa é mais necessário, olha aí, permanecer na carne. Interessante que Paulo ele tinha tanta convicção que ele responde no versículo 25. E convencido disto, então, alguma coisa, quem convenceu Paulo? Não sabemos dizer quem, mas podemos aqui fazer uma conjectura, possivelmente o Espírito Santo. Não, Paulo. Se você vir para cá já vai ser bom, mas você vai continuar porque a sua obra não terminou. Então, irmão, estamos aqui ainda porque a nossa obra não terminou. E se estamos aqui, então é porque Deus, ou Cristo, ou o Espírito Santo, os três, a Trindade, que nós não conseguimos entender perfeitamente, mas sabemos que ele existe, eles acham necessário eu e você permanecer aqui ainda. Por isso que nós ainda estamos aqui. Por isso que eu estou aqui, perseverando, tentando trazer algo que possa nos ajudar a crescermos na graça e no conhecimento. Então, Paulo aqui ele foi convencido, o Espírito Santo tocando possivelmente em seu coração. E estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o vosso progresso. Então, Paulo via que a sua permanência física traria mais lucro ainda do que já está com Cristo. E ele achava mais necessário ainda permanecer, porque essa sua permanência aqui, ela iria fazer com que os irmãos crescessem e produzissem, que ele fala aqui sobre progresso. E gozo
da fé, trazer alegria, esperança. Talvez aqui Paulo usou isso para confortar, para trazer mais alegria para aqueles irmãos, porque sabemos que Paulo aqui estava preso e essa prisão trouxe algum desânimo para aquela igreja. Isso foi algumas coisas que nós já falamos nas aulas anteriores. Então Paulo assim, se eu permanecer aqui, eu vou trabalhar. A minha necessidade aqui é de trabalhar para que possa trazer mais produção para o crescimento dessa igreja, do crescimento e expansão. E isso é uma forma que possivelmente ainda vai produzir mais glória para Cristo. Ou seja, eu engrandeço mais ainda a Cristo quando eu estou aqui ainda em vida com vocês. Então é isso, a lição é essa. Enquanto estamos em vida, a nossa necessidade, a necessidade que nós temos que cumprir é de produzir fruto. É o que Paulo fala aqui, que a sua permanência era muito melhor. Versículo 25. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Qual era a finalidade de Paulo em fazer isso aí? Responde, a gente termina concluindo com o versículo 26. O fim de que aumente. Ou seja, com a morte de Paulo, esse progresso chegaria ao fim, missão cumprida, mas ele achava mais necessário, ou ele via que talvez a sua missão não estivesse ainda ao final, talvez se aproximando. Então ele quis ao máximo ainda aproveitar esse momentinho curtinho que ainda lhe restava de vida para utilizá-lo para engrandecer o nome de Cristo. Ou seja, então até com a morte de Paulo aqui, ele ainda ia trazer mais força para aquela igreja. E Paulo entendia aqui também, a gente pode aqui ver que Paulo talvez ele tinha essa esperança de que ele ia ser solto e ele aproveitaria essa oportunidade de soltura, se caso ele fosse solto. Mas alguns estudiosos aqui eles pendem para dois caminhos também. Uns dizem que Paulo aqui ele foi solto por algum espaço de tempo depois, até depois ser preso de novo, e ali foi a sua prisão final. Outros já alegam que aqui nessa prisão de Paulo, daqui ele já saiu direto para a guilhotina de Nero, onde teve o seu martírio ali concretizado. E aí Paulo sim cumpriu com aquele, morrer é estar com Cristo e lá para com ele estarei para sempre. Foi o que ele falou aos irmãos da igreja de Tessalônica. E assim, no capítulo 4, e assim estaremos com o Senhor, teremos um encontro nos ares e assim estaremos com ele para sempre. Mas aqui há essa dúvida aí, uns estudiosos que pendem. Uns dizem que ele foi solto, teve algum momento ali onde ele confortou mais os irmãos aqui na fé, e depois ele foi morto algum tempo e preso a sua última prisão final, certo? Mas aqui Paulo diz aqui que ele tinha aquela necessidade. Então a gente pode aqui ver muito bem que apenas ele fez aqui perguntas, talvez perguntas retóricas, mas ele mesmo demonstra que Paulo não era um homem dividido. O que tem de gente dividido hoje não é brincadeira. Não sabe, não tem convicção, não tem plena certeza da sua salvação. Eu não sei se eu estou, não. Você tem que ter convicção. O Espírito Santo tem que tocar em você. Entendeu? Ele fala aqui, o versículo para a gente concluir, o versículo 26. Então, Paulo tinha um propósito. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus. Pela minha presença, então, Paulo aqui tinha. Talvez aqui a gente já possa tentar responder se a esperança ou a expectativa de Paulo era de ser solto. Ele fala que ele deixa isso aí no ar. Olha só. Pela minha presença de novo com vocês. Então, Paulo aqui, talvez ele esteja aqui falando da sua esperança. Então, porque ele fala que não ia ser envergonhado. Então, ele não seria envergonhado, então ele tinha esperança de que ali a igreja, orando e intercedendo por ele, Cristo ia enviar o seu socorro, como ele sempre faz àqueles que clamam por ele. A gente pode concluir o seguinte: Paulo tinha bastante convicção de sua obra. Paulo tinha bastante certeza de que tudo aquilo que ele estava fazendo, os seus atos, eram aceitos por Cristo, a ponto de ele ter essa convicção de que até mesmo se ele morresse ali, a sua morte ali produziria ali glória, e o nome de Cristo seria
também, não só com sua vida, mas também com a sua morte, o nome de Cristo ali seria engrandecido, seria glorificado. Mas ele via por bem que aquela igreja ainda necessitava ainda receber mais auxílio, receber mais ajuda. E ele achou por bem abnegar. Então ele abnegou essa presença de já estar com Cristo em amor, em favor de estar ali contribuindo, ajudando com os irmãos ali a se fortificarem na fé, a crescerem ali, conhecendo mais o reino de Deus e a progressão do Evangelho, que é o que ele fala aqui, que ele permaneceria, né, para progresso. Então Paulo, assim, não, se eu permanecer vivo, ainda vai ser melhor ainda, porque eu vou gerar, através dessa obra, mais frutos, e será engrandecido o nome de Cristo também, ainda na minha obra, ou seja, na minha vida, tanto na minha vida quanto na minha morte. Então é essa lição que nós podemos extrair hoje, apenas nesse pequeno contexto aqui, onde nós vimos aqui a expectativa de Paulo. Paulo talvez pensava ou pensou que poderia ser solto, como eu já expliquei, há uma dúvida sobre essa questão, mas Paulo era um homem bastante convencido de suas obras. Hoje, há muitas pessoas que saem a pregar o Evangelho, mas não têm convicção se a sua obra está sendo aceita ou não pelo reino de Deus, né? Isso é uma questão que a gente só vai saber naquele grande dia, né? Porque Paulo também escreveu que aquele que começou a boa obra em vós, em breve a completará. Então a minha oração, irmãos, é que Deus possa contribuir conosco, comigo e com você que está ouvindo essa pequena exposição. Não sei se eu pude aqui atingir alguma expectativa para você, ou se eu trouxe algo que você ainda não tinha visto, mas eu espero